Pastor Joelmar nos diga como será a ressurreição na Bíblia. Bom, nós entendemos que a primeira ressurreição ela será em uma modalidade seletiva. A primeira é conhecida como ressurreição da vida e a segunda é conhecida como a ressurreição da condenação. A ressurreição da vida entendemos que serão três. Isso nesta modalidade de ressurreição de vida. Cristo foi o primeiro a ressuscitar, sendo a primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. E será para aqueles que morreram em Cristo também o arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o 18, os que morreram em Cristo, está escrito, ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, são textos que se harmonizam perfeitamente. Jesus Cristo virá até os ares, nessa ressurreição receber então os fiéis. Durante o período da grande tribulação, haverá a ressurreição das duas testemunhas, isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 11, ressuscitam no período da grande tribulação, ou seja, no meio da grande tribulação. Os mártires, eles ressuscitarão no final da grande tribulação, são aqueles que foram degolados pelo anticristo, isso ainda no período da grande tribulação. Os 144 mil no final da grande tribulação, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. No final da grande tribulação, ressuscitam com Cristo já na terra, cumprindo então Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, onde diz que Jesus voltará do mesmo modo que subiu, ou seja, aonde Jesus subiu? No Monte das Oliveiras. E também para que se cumprisse a profecia de Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 até o 4, onde diz que seus pés estariam sobre os montes das oliveiras. Aqui, a igreja de Cristo estará na terra. Cristo colocará seus pés sobre o monte das oliveiras. Pastor Joel, mas a segunda ressurreição? Bom, a segunda ressurreição será a ressurreição dos ímpios e infiéis. Esta ressurreição ocorrerá depois do milênio. Após o milênio haverá essa segunda ressurreição somente para os infiéis e os ímpios. Isso está escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 29, onde fala da ressurreição do juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a parte B, está escrito: primeiro ressuscitarão para reinar com Cristo por 1000 anos. No versículo 5, os outros da grande tribulação não reviveram até que os 1000 anos se passassem, cumprindo Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Ou seja, são várias ressurreições para a vida, e haverá somente uma ressurreição para a vergonha, juízo e para a condenação eterna. Porém, aqui eu gostaria de dar alguns problemas para os pós-tribulacionistas resolverem. Os pós-tribulacionistas afirmam que somente haverá duas ressurreições. Na segunda vinda ressuscitam e iniciam o reino milenar na terra. Porém, me responda uma coisa. Bom, dizem que após a trombeta todos ressuscitam, então iniciará o reino milenar. Porém, a pergunta é, primeiro, como ficam as outras ressurreições que citei vários textos aqui? Segundo, a Bíblia diz que após a ressurreição não inicia, no mesmo momento, o reino milenar, mas ele inicia somente no final da grande tribulação, ou após a grande tribulação. E outra pergunta, se haverá somente uma ressurreição e após já inicia o reino milenar, então a pergunta é, onde está a grande tribulação? Outra pergunta, e se após a ressurreição já é a segunda vinda, onde está então o anticristo? Uma outra pergunta ainda, quem ressuscitará então durante a grande tribulação, de acordo com os textos que eu citei aqui? Bom, agora nós vamos para um outro assunto, uma curiosidade que muitos crentes têm hoje. Esta curiosidade se encontra na trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 15. Esta trombeta é a última trombeta de Apocalipse capítulo 11 e versículo 15, pois estão dizendo que esta trombeta de 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 é a mesma de Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. A pergunta é, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Estas são as mesmas trombetas? Como interpretar isso à luz da palavra de Deus? Bom, nós cremos que os eventos dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças são em ordem cronológica, ou estão em ordem cronológica, ou seja, são eventos sequenciais. Primeiro, então, nós vamos ter 7 selos, 7 trombetas
e logo após 7 taças. Então vamos para mais alguns problemas para os pós-tribulacionistas resolverem aqui. Bom, o primeiro problema é o seguinte: os pós-tribulacionistas dizem que o milênio inicia após a última trombeta de Apocalipse capítulo 11. Mas se isso fosse verdade, então não haveria mais as taças, pois iniciaria logo em seguida o milênio. Bom, o segundo problema é o seguinte: nós entendemos que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Porém, o problema está aqui, que a trombeta de Apocalipse é trombeta de juízo e de ira de Deus. E quando nós vamos para o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito que é uma trombeta de convocação para a igreja. Quero aproveitar esse vídeo para responder mais uma pergunta que me fizeram. Haverá arrebatamento secreto? Bom, na verdade, este termo secreto não existe na Bíblia. Assim como a palavra trindade também nós não vamos encontrar na Bíblia. E outras expressões também que usamos muitas vezes para explicar algum argumento bíblico. Porém, nós entendemos que sim, será invisível para o mundo, mas será visível para aqueles que esperam em Cristo. Será numa hora em que ninguém sabe, também será em um abrir e fechar de olhos, virá como um ladrão na noite. A própria palavra do Senhor vai dizer: vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, está escrito: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que aguardam para a salvação. Bom, nós também entendemos que quando Jesus ele se revelou a Paulo, os seus amigos eles não viram, mas somente eles contemplaram uma luz. Mas Jesus se revelou somente a Paulo, isso de modo secreto e exclusivo. No livro de João, capítulo 12, Jesus disse: o Pai glorifica o teu nome. As pessoas que estavam ali por perto achavam que eram trovões ou anjos, porém era o Pai que falava com o Filho de modo secreto e de modo específico. Quando Jesus ressuscitou, também no livro de Mateus capítulo 28, ele ficou por 40 dias aqui e o mundo não viu ele. O mundo não teve esse conhecimento, porém Jesus se manifestou somente de modo exclusivo e de modo secreto aos discípulos. Ou seja, entendemos que o arrebatamento é somente para a igreja. Isso de modo invisível e de modo secreto irá ver a Jesus. O mundo, porém, não verá e não perceberá o desaparecimento. Vamos então repetir o texto, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre tirar os pecados de muito, aparecerá uma segunda vez, sem pecado aos que aguardam para a salvação. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele livres da ira, ou salvos da ira. Também quando nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, está escrito: esperando no céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Outro texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora, da provação que irá de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que estiverem aqui. E um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo.